Deus. É misericordioso e assaz benigno. Tardio irá-se e rico em perdoar. Ele é longânimo. Eu vou te dar mais uma semana, tá? Não, vou te dar mais uma semana. Cuidado. Cuidado, porque Deus pode prestar contas com você e teu talento está escondido. Você já sabe qual é o resultado. Eu falei que um dos projetos do louvor para esse ano. Ouvi trombetas e trovões, a voz de Deus quebrando junto, mas não vestes de louvor. Já posso ver os ossos que se juntam, se levantam como um povo. É o exército de Deus. Posso ver diante do seu trono 7 tochas de fogo ardentes, são espíritos de Deus. É que eu estou cantando por falta, está escrito aqui, tá? Versículo 5. Ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 espíritos de Deus. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu. Olha só, eu não só vi uma porta aberta. Como a palavra do Senhor precisa ser lida detalhadamente. Como também a primeira voz que eu ouvi. Ele viu a porta aberta, como também a primeira voz que eu vi. Trombeta ao falar comigo, dizendo: quem subirá? Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas. Quais coisas? Quais coisas? Quais coisas? Do alerta. Hã? Depois do alerta das igrejas. Depois de todos os alertas das igrejas, depois das igrejas serem alertadas, chamadas a atenção, como diz a última, eu corrijo e repreendo a quantos amo. Versículo 19, no capítulo 3, eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te. Depois de todas essas coisas, imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Interessante, né? Versículo 2. Interessante, né? Vocês perceberam o que está escrito aí no versículo 2? Meditar um pouquinho antes de nós. O que é que você acha aí? O que está escrito aí? Hã? O que é que está na sua tradução? Sim, em espírito também. Vocês perceberam na minha tradução o que é que diz? E armado. Uma coisa que se arma, se desarma. Que monta, se desmonta. Será que foi montado só para que João tivesse a visão? Creio que não. Precisamos lá. Detalhes da palavra. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto
a esmeralda. Interessante. Tanta coisa interessante nessa passagem. Você imagina que são essas duas pedras? Jaspe, sardônio, você imagina que cor são? Não? Que cor é a esmeralda mesmo? Verde. Então em volta dele estavam as cores. A pedra jaspe, sardônio e a esmeralda. Tanto a jaspe quanto o sardônio podem ser encontradas vermelhas. E a esmeralda verde. E o arco-íris. O arco-íris como se fosse a pedra de esmeralda. Mas o arco-íris, várias cores. Não. Você sabe o que é o arco-íris? Você sabe o que é o arco-íris? Não. Você sabe por que a cor do arco-íris? Quem sabe por que a cor do arco-íris? Hã? Ninguém sabe por que a cor do arco-íris? Aquelas cores? Não sabe? O branco é o quê? Não. Paz. Diz respeito às cores. Paz. Não, diz respeito às cores. Então é paz. Você não sabe o que é o branco, não? Estuda aí, vai. Bota aí no Google aí. A mistura aí dessas cores. Então o branco é a mistura de todas as cores. Entendeu? É esse mesmo? As cores? As cores são emitidas pelo sol ou pela lâmpada elétrica, ele evita a luz solar. Quando esses raios de luz chegam até nossos olhos, ao mesmo tempo chegamos a cor branca. Interessante. Ao redor do trono há também 24 anciãos, assentados neles. Melhor, 24 tronos e assentados neles 24 anciãos vestidos de é uma brancura só. Em cujas cabeças estão coroas de. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os Espíritos de Deus. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Olha só que coisa, gente. Semelhante ao cristal. Também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso. Eles não têm descanso, tá? Nem de dia nem de noite. Proclamando o quê? Santo, santo. Não pararemos. Não pararemos. E grita santo, santo. Eles não têm descanso.
De dia e de noite eles não param de cantar. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante dele, que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém? Santo e eterno Deus, nós te louvamos e agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua casa. E nos abrimos agora para ouvir a tua voz, para sermos ministrados pelo teu Espírito. Fala conosco, nos envolve com a tua sabedoria, entendimento e capacidade de colocar em prática aquilo que nos será ensinado. Faz isso em tudo, nós daremos a honra, o louvor e a adoração, pois só o Senhor é digno, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Tem tanta coisa para nós falarmos nesse texto, tanta coisa, que não vai se resumir a um culto só. É impossível. Apocalipse, é impossível você pegar um texto desse e resumir a um culto só. Tem que ser pelo menos uns 15. E faltará ainda tempo para falar. Mas eu ouvi falar de algo mais direto, profundo, ao passo que sucinto. Vi falar do aspecto dos 4 animais. O trono está ali, a glória de Deus vista, reconhecida por João, o aspecto do trono de Deus, a grandiosidade do trono de Deus, quão maravilhoso é. E vamos falar posteriormente disso. Mas hoje eu vim falar dos 4 animais, seus aspectos, o que representa esses 4 animais, o que emana de lá do trono e o que incide sobre nós dentro dessa perspectiva do aspecto desses 4 animais. Porque o apóstolo Tiago, ele diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito desce direto do Pai das luzes, e que não há sombra de variação e nem mudança. Jesus Cristo falou em João capítulo 15: sem mim nada podeis fazer. E o homem não poderá receber nada se do céu não lhe for dado. Nada. Você sabia que o homem não recebe nada se do céu não lhe for dado? Se é bênção, é o céu que te dá. Se é maldição, é o céu que te dá. Se é vitória, é o céu que te dá. Se é derrota, é o céu que te dá. E pastor, não é o diabo que nos dá a derrota? Não. Você ouve o que o inimigo diz, mas quem determina o que você vai viver é Deus. O diabo só é um instrumento para te desviar da vontade do Senhor, para te impedir de você viver a bênção e viver a maldição que o próprio Deus estabeleceu pelo teu erro de conduta, pelo nosso erro de conduta. Então o homem não recebe nada se do céu não lhe for dado. Satanás, para tocar em Jó, tem que pedir permissão a Deus. E Deus diz: pode tocar. Então a permissão foi de Deus.
Esses 4 animais têm seus aspectos. O primeiro, ele é como? Como? O quê? Leão. E o leão representa o quê? Hã? Rei da selva. Isso mesmo. Mas ele representa, sendo rei da selva, o quê? O domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O domínio do trono de Deus, ou no trono de Deus, está todo o domínio pelo século. Ele domina todas as coisas. O domínio está nas mãos do nosso Deus. A volúpia está em nosso Deus. O leão, ele é dominante na selva. Tem alguns animais que podem vencer o leão, em alguns casos, mas na maioria, 99% das vezes o leão vence. O leão não é presa. Ele é predador. O leão não é presa de ninguém. Ele pode ser vencido em uma luta específica, mas ele não é presa de ninguém. Ele é predador. Então, no trono de Deus está esse animal com aspecto de leão, esse ser com aspecto de leão. Significa domínio. Deus domina todas as coisas. O domínio é dele. E tudo é dominado pelo nosso Deus. Controle, comando, força. Poder. Isso vale para os homens que jogam futebol. Quando nós éramos mais novos, crianças, hoje no Bamará não tem isso não, tá? Lá é um aplicativo lá. Chega mais. Viciado. Você monta uns Bamará de panela, não sei o que. Às vezes monta uns Bamará e a gente já entra no nome assim, seremos dominados. Eu particularmente hoje vai ser problema grande esse barco. Mas nós, quando íamos bater o baba, o que é que nós fazíamos? Pau ímpar, né? A gente escolheu o baba. Quem é que escolhia primeiro? O cara melhor. Aí o outro escolheu o segundo melhor. O terceiro melhor. O quarto melhor. Não é isso? E dependendo de como você escolhia, o teu baba ia dominar. E aí tchau. Acabou. Era 5, 6, 7, 8 babas seguidos ganhando. Exercendo domínio sobre os outros. Dominar isso é exercer um domínio capaz de determinar a sua vitória e a derrota do outro. Isso é domínio. Você dominou. Então, no trono de Deus, esse aspecto desse leão significa que Deus tem sim autoridade e capacidade de dominar todos os seus inimigos, sem lhes dar a chance de vitória. O diabo não tem chance de vitória. Haja vista que a palavra do Senhor diz que a derrota será com o sopro das narinas do nosso Deus. A disparidade é tão grande que a derrota de Satanás será com o sopro da boca de Deus.
domínio. Ao contrário do leão, que às vezes perde uma batalha, uma guerra com um animal, talvez tenha uma perseverança maior, ou o leão não esteja num dia bom, ou seja, um leão já velho, e se mete a besta pensando, né, que ainda está forte, vai encarar um animal que é presa, mas que tem uma determinada força. Encarar esse animal, e esse animal estão no seu pleno vigor, o leão vai ser dominado. Com Deus não é assim. O domínio simboliza capacidade para imprimir a derrota do seu oponente, para determinar a derrota do seu oponente. Isso é domínio. Isso é domínio. Falando de novo de futebol, era o Barcelona de Messi, Iniesta, Xavi, Puyol. Aquele Barcelona, ele dominava. E era certa a derrota do seu oponente. É o Dream Team. O Dream Team. Dream Team mesmo. Michael Jordan, Scott Pippen, Magic Johnson. Aquele Dream Team, não existirá outro. Eles, quando entravam na quadra para jogar basquete, não tinha como outra seleção ganhar deles. Vocês sabem por quê, né? Os profissionais começaram a ir para a Olimpíada, para o Pan-Americano. Quem sabe? De basquete. Não sabe? Porque no Pan-Americano de Indianápolis, o Brasil venceu os Estados Unidos. Eles nunca tinham perdido para ninguém. Só que eles iam com jogadores universitários. E aí a seleção brasileira de Oscar, Pipoca, Marcelo, venceu os Estados Unidos dentro da casa deles, em Indianápolis. Aí a partir dali eles começaram a mandar os profissionais para não passar desse, porque para eles era um vexame uma seleção americana perder para qualquer outro time, qualquer outra seleção. Então aí eles passaram a dominar de novo, mandando os profissionais. Aí o primeiro time foi justamente isso, o maior de todos. A maior seleção americana de todos os tempos é essa. Isso é domínio. É a autoridade, capacidade para determinar a derrota do seu oponente. Esse é o leão. O segundo animal, novilho. E o novilho significa ímpeto, fulgor, vigor. Salomão ele diz isso, né, que nós devemos aproveitar a mulher da nossa mocidade, porque nós estamos no nosso vigor. E o novilho significa esse ímpeto, esse vigor.
veja os rapazes, né? Não chegam à sua idade de 18, 19, até os 28 anos é o vigor, é a força. No caso do jogador de futebol, o ápice do jogador de futebol é justamente entre os 28 e 32 anos. É o ápice. Onde ele consegue aliar a técnica que ele tem, a osagem, a força, a sua própria força. Mas aos 18, 17, 18 anos é vigor, é ímpeto. Lá no nosso interior, e alguns vocês devem saber essa expressão, se chama de garrote. Que garrote bonito! É o meu filho. Quando você vê um garrote, esse pessoal bigode dourada, rodeio, se coloca justamente esses garrotes, esses novilhos, o cara montar, cowboy montar, ele não monta em um animal velho, são garrotes, novilhos, novos, porque ali está o vigor, o ímpeto, ele salta, ele pula. Eu vi jogando futebol, que saudade do tempo. Eu jogava a bola na frente de alguém e dizia, vem agora. Que saudade que eu tenho de quando eu saía assim da quina da área, dava um pulo e montava no ombro dos zagueiros. Que saudade eu tenho. Hoje eu não consigo 30 centímetros. Sair do chão. Porque naquela época eu estava no vigor, era ímpeto. Significa que no trono de Deus há força. Sabe? Uma represa de pedra do cavalo, como aconteceu aqui no nosso estado vizinho aqui em Minas Gerais, que uma barragem se rompe e ela vem com ímpeto e força, destruindo tudo, e nada consegue se suster de pé. Assim é o trono de Deus, impetuoso. Assim é o nosso Deus, impetuoso. Como nós vemos lá em Números capítulo 23. Boi selvagem. Mike Tyson no seu auge. Quem é que conseguia segurar o ímpeto de Mike Tyson? Quem gosta de MMA, eu pelo menos chego a treino quando eu assisto aquele cara lutando. Ele está envolve-se com um monte de polêmica, mas quando eu vejo aquele, eu penso que ele vai acabar com a vida de alguém. Aquele John Jones, aquele cara é demais. Talvez ele tenha uma chave de pescoço num cara. Ele não usou nem os dois braços. Ele botou isso aqui no cara, encostou. Paralisou o cara. O cara teve que bater.
John, isso é de um negão dessas alturas. Há um tempo atrás, num box, Mayweather. Difícil alguém parar Mayweather. Difícil. Ímpeto que ele imprimia quando ele esferiu o primeiro golpe. Difícil. Usain Bolt. Quando ele conseguia acelerar, porque a saída dele não era boa, mas quando ele conseguia imprimir o ritmo, o ímpeto dele, ninguém segurava. O trono de Deus é isso, impetuoso, força descomunal, imparável e incontrolável. Não por ele, que não pode controlar. Incontrolável pelos outros. Ninguém pode controlar o ímpeto e a força de Deus. Ninguém. Absolutamente ninguém. Terceiro animal. Rosto de homem. Não adianta você ter força, não adianta você ter ímpeto, não adianta você ter domínio, se você não tem inteligência. O leão, com toda a sua força, é dominado pelo homem. O homem bota no circo, faz do leão o que ele quer. E o leão se esquece até da força que tem. Da mesma sorte o boi. Ele é dominado pelo homem. Ele chega a ser domesticado. Como é que um homem consegue dominar um boi? Não adianta você ter domínio, não adianta você ter força e ímpeto se você não tem sabedoria, inteligência. Então do trono de Deus também emana toda a sabedoria e toda. Os 7 Espíritos de Deus são o que mesmo? Fortaleza. Mas sabedoria e inteligência. E no trono, João viu as 7 tochas, que são os 7 Espíritos de Deus, e viu esses animais. Tudo em total sincronia. Está aí a grande diferença. As 2 derrotas mais vexatórias de Mike Tyson, com toda a sua capacidade dominante e todo o seu ímpeto, foi para um que tinha sabedoria. Evander Holyfield. Vocês sabem que o Evander Holyfield é pastor. Eu me lembro a primeira luta que eles tiveram. Meu irmão mais velho era apaixonado por o Mike Tyson, era febre. Eu nunca gostei de Mike Tyson, embora eu conheci.
Ele é um grande lutador. Disseram, o irmão falou assim, foi algo preparado em laboratório, na academia, para vencer Mike Tyson. E na época eu não sabia que ele era cristão. Depois de muito tempo, que eu vim descobrir que ele era cristão e pastor. Isso não foi feito em laboratório. Ali é o Golias diante de Davi. É o espírito do mundo contra o espírito de Deus. O espírito do mundo que talvez tenha uma pseudo-força, pseudo-domínio, mas quando alguém recebe o espírito de Deus, recebe sabedoria e inteligência. E não foi a força de Evander Holyfield que venceu Mike Tyson, porque força por força, embora sejam dois pesos pesados, e um soco de qualquer um pode derrubar o outro, você vê que nas duas situações ele venceu por pontos. Ou então, no caso, na segunda, foi quando Mike Tyson mordeu a orelha dele, que foi eliminado. Mas em ambos os casos, ele não venceu por força e nem por domínio. Ele venceu por estratégia e sabedoria. Não adianta você ter força, não adianta você ter domínio, se você não tem sabedoria. E a única sabedoria que pode te fazer prevalecer em tudo é a sabedoria de Deus. A sabedoria que vem do trono de Deus. Então busque essa sabedoria, porque do trono de Deus emana domínio, sim, emana a força, mas isso se não tem sabedoria. Saul tinha domínio? Tinha. Tinha ou não tinha? Ele era o mais alto a partir dos homens. Ele tinha força, ele tinha ímpeto? Tinha. Quarto animal, águia. E o interessante é que quando Apocalipse nos relata, diz que a águia no seu voo, não é em qualquer situação, é a águia no seu voo. O quarto animal tem essa característica da águia no seu voo. Quando a águia está voando, é que esse animal se assemelha. Não é quando a águia está no chão, não é quando a águia... Não. É quando ela está no seu voo. Nos lugares mais altos, porque a águia tem o voo mais alto que existe. Eu já falei para vocês, porque visão de águia. Que lá de cima, ela está a salvo de todos os seus inimigos, de todos os seus predadores. Nenhum predador consegue ir aonde a águia vai. Nenhum, absolutamente nenhum. E de lá de cima, com a visão que ela tem, ela consegue enxergar todas as suas presas. Todas as suas presas. Então esse animal significa estar livre, inacessível para os teus inimigos. E uma capacidade de enxergar todos os movimentos do teu inimigo. Efésios, no capítulo 1 diz: e Jesus Cristo triunfou dos principados, das potestades e dos dominadores, e nos fez assentar juntamente com ele nos lugares celestiais, acima, ou melhor, muito acima de todo principado e potestade e dominador. Já falei isso para vocês há muito tempo atrás. As pessoas costumam dizer que é o diabo que se levanta para falar conosco. Opa, se levanta. O diabo se levantou. Fala assim: o diabo não se levanta. Porque quem
derrubou ele foi Jesus Cristo. Não fui eu que derrubei ele. Fala de novo, o diabo não se levanta. Fala de novo para acreditar. O diabo Você não pode se não levanta. acreditar. O diabo não se levanta. O diabo. Nós é que nos abaixamos. Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém. E Sanbalá, Tobias e Gesem mandaram uma carta para ele: desce para que falemos contigo. O que Neemias falou? Eu descer? Estou fazendo uma obra. Não tenho um tempo para ouvir o que vocês têm. Estou fazendo uma obra. Irmão, o que tem de gente inclinando os ouvidos para que o diabo fala, lá rasteiro onde ele está, lá no chão onde ele está, tem gente que fala assim: não estou te ouvindo direito, não, vou baixar mais um pouquinho. Quando deveria estar como a águia no seu voo lá em cima, para ouvir a voz do Todo-Poderoso que João ouviu. O que foi dito a João? Vamos lá ver? Vamos lá ver? Versículo 1. Depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo o quê? Dizendo o quê? Sobe. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem lembra do Salmo 15 que foi lido? Quem vai permanecer lá? Irmão, embora temos louvores aí que são frustração do Espírito, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, os teus ouvidos. Para subir é preciso descer, verdade. Você precisa se humilhar e descer em humilhação diante de Deus, porque isso te faz subir. Quanto mais você se humilhar, mais você é exaltado e colocado nesse trono. Você se humilha e Ele te exalta. Mas você se inclinar para ouvir o diabo falar, Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Sabe o desenho do Pica-Pau? O anjinho e o demoninho? Sempre vai estar no teu ouvido a voz do anjinho e do demoninho. Oh. A voz do anjo vem de cima, a voz do demônio vem de baixo. Como diria lá, o fresquinho. E o fresquinho agora. Tudo não está fácil.
relativamente, porque eu não sei ao certo, tá? Mas relativamente, tanto o céu quanto o inferno está à mesma distância de você. Só que um para cima e o outro para baixo. Relativamente, tá? A mesma dificuldade que um ser humano tem para entrar no céu, ele tem para entrar no inferno. Não, pastor, para entrar no inferno é mais fácil. A porta é larga. Do inferno é larga, a porta do céu é estreita. Mas o que te leva para um e para outro é a mesma coisa: a voz de Deus e a voz do diabo. A dificuldade é a mesma. O céu a gente consegue ver, o inferno Não quer nem ver. não quer nem ver, mas mesmo assim vai. Mas mesmo assim vai. Embora tenha uns aí que queiram negócio de vir na revelação do inferno, misericórdia. O Espírito de Deus. A única coisa que se fala do inferno que é? Na Bíblia, o que é que se fala do inferno? Choro, ranger de dentes e fogo. É a única coisa que fala na Bíblia. Tem gente que tem divina revelação do inferno, que o inferno é isso, que o inferno é aquilo, que o inferno é aquilo outro. Eu prefiro que Deus me mostre o céu, irmão. Aqui eu quero saber o que é que tem lá no inferno. Sabendo que tem choro e ranger de dentro, para mim já está bom demais. E fogo, e enxofre, está bom demais. Agora no céu, o céu eu quero tudo como eu queria ter essa visão que João tem. Eu estava fazendo uma associação entre Ezequiel e João. A visão de Isaías. Irmão, você acha? Você precisa ser como águia no seu voo, lá em cima, inatingível para os teus inimigos. Os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como de águia. Porque se apegou a mim, poloei no alto refúgio. Porque a mim se apegou com a estamos nós mortos dos nossos pecados e delitos. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais juntamente com Ele. É a águia no seu voo, na plenitude. E engraçado, irmão, a águia não dá bobeira, porque a águia também é presa. Você sabe disso, né? Ela não dá bobeira. Se tem um animal que não dá bobeira, é a águia. E ela só vai nas regiões inferiores para capturar a presa. Ela não dá bobeira lá nos lugares baixos, não. Tudo isso para você. Ímpeto, ou melhor, domínio, ímpeto, força, sabedoria, visão. E como é que a gente recebe visão, irmão? Como é que a gente recebe visão? Hã? Não entendi. Quando vocês meditam na palavra, vocês recebem Jesus. Quando é que você tem visão? Quando é que os teus olhos se abrem? Quando ouve a voz de Deus.
faz assim, abra teu olho. Por que ele fala abra teu olho? Você precisa ouvir a voz dele, o que ele está falando. E se você não ouvir a voz dele, vai dar errado. Glória a Jó. Os nossos olhos só são abertos quando a gente ouve a voz de Deus. A nossa visão precisa que a nossa audição esteja acessível à voz de Deus. E foi isso que João fez. Ele teve a visão depois de quê? Ouvir a voz. Conhecereis a verdade, e a verdade vos fará enxergar. Não, pastor, você está mudando a Bíblia. O que é ser liberto? É você sair de uma condição que lhe aprisionava. E às vezes porque você entendia que aquilo era liberdade. Então quando você ouve a voz de Deus, você passa a enxergar ou entender que aquilo é prisão. Você é liberto. Esteja